Olá, tudo bem com você? Que bom! Lembre-se que hoje nós vamos fazer uma revisão para que você depois possa fazer seu trabalho avaliativo de uma forma tranquila, ok? E o primeiro conteúdo será gênero e circulação pública. E aí você tem a partir da página 10, na sua apostila 3, o módulo 2, falando sobre a estrutura do cartaz, do folheto, a fim de que você perceba como isso é pertinente no nosso dia a dia, ok? E depois no módulo 3 você tem os radicais e prefixos gregos e latinos. Você tem ali na página 19 e 20 uma lista de prefixos gregos e latinos para você dar uma olhadinha e revisar calmamente. E o último conteúdo é processo de formação de palavras. E aí você vai dizer assim, professora, por que tanta coisa dentro da nossa língua? Porque a nossa língua é viva, ok? Ela não é uma água estagnada, mas ela é uma língua com significado. E a nossa língua é muito rica, porque ela recebeu influências de muitos outros povos. E aí você tem os árabes, você tem os franceses influenciando os indígenas, você tem os latinos, que aí influenciou, muita influência do grego, e por isso nós temos muitas palavras, né, com prefixos e radicais gregos e latinos, certo? E por que se formam novas palavras? Bom, a partir do momento que dentro da área da ciência que se faz novas descobertas, precisa se nomear. Então, surge daí esse processo de criar a palavra, então, a partir dessa circunstância. E outra questão é que renovar, né, o sentido de determinadas expressões, e às vezes até uma questão sintática de uma palavra que ela muda de sentido de acordo com o contexto sintático. E também para produzir textos, certo? Por exemplo, a palavra brinquedoteca é uma palavra nova, um neologismo, mas hoje se todo mundo fala, todo mundo modo de dizer aqui no Brasil, né? Fala a palavra brinquedoteca e você consegue perceber que é um local onde há brinquedos educativos ali, certo? Mas para o processo de formação existem duas formas, a derivação e a composição. Derivação, então, você vê lá na página 23 e a composição você vê na página 24. Mas além dessas duas, nós temos também outros processos de formação de novas palavras. Através do hibridismo, da abreviação de palavras, da redução de sintagmas nominais, onomatopeias, de empréstimos, né, de línguas, como eu falei para você, de ingleses, franceses, indígenas, africanos, celtas, germanos e árabes. E também temos a criação de palavras novas, que são o neologismo. Mas isso dentro de uma regra morfológica da língua, ok? Muito bem, calmamente você olha a sua apostila aí, você acompanha, você tira suas dúvidas aí, mas vamos resolver as questões porque isso que é interessante. E agora eu escolhi para você uma questão do Enem. Aqui eu tenho uma questão relacionada ao primeiro conteúdo, que é gênero de circulação pública e gênero instrucional injuntivo. Você percebe que aqui eu tenho uma mistura, né, da linguagem verbal e não verbal. Isso é muito pertinente num cartaz, num folder, num panfleto. Garanta sua sacola retornável, sem sua ajuda o mundo é insustentável. Então, garanta já é imperativo, já está dando uma ordem. Então, você já percebeu que ali eu tenho o gênero injuntivo, certo? E aí você tem ali o insustentável, você tem um prefixo acompanhando o radical. Então, já retomou o conteúdo de prefixos, né, gregos e latinos, ótimo. Aí depois você tem uma imagem, que é uma mão segurando, faz uma referência ao planeta, né? E aí depois eu tenho uma sacola ali daquelas retornável. Aí eu tenho a data, né? Até 11/3, a cada R$ 70 em compras, apresenta seu composto fiscal e garante sua sacola retornável. Local, corredor principal. É um anúncio publicitário? Sim. A publicidade, de uma forma geral, olha, não é regra, mas é de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seu texto. O que são imagéticos? Você faz uma referência ali, ó, planeta, né, uma bolinha com um pouquinho de grama ali para relacionar o quê? Ao nosso planeta, onde nós temos o verde das florestas, da grama, da natureza, enfim, né? E a mão significa que está o quê? Na sua responsabilidade. Isso é uma imagem, você consegue fazer todas as inferências porque você conhece o planeta, você sabe como ele é constituído e você sabe qual é o poder que temos nas mãos, ok? Isso chamam-se imagéticos. Na constituição de seus textos, isso é uma afirmação. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, já está dizendo sustentabilidade, isso é inferência para você. O autor procura convencer o leitor a assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Será que é para nós ficar pensando, nossa, é verdade, preciso cuidar do planeta? É esse o objetivo?
Evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis? Excessivo, muito. Reutilizáveis. O que tem reutilizável aqui? A sacola. Será que usamos tantas sacolas reutilizáveis mesmo? Será que o painel não está cheio de sacolinha aí, plástica que usamos, que trazemos, quando formos fazer as compras, pegamos e colocamos nossas compras? E a letra C. Aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo? Será que realmente é esse o convencimento a nós, o leitor? Abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. Cadê o projeto? Onde está o nome? Está aparecendo? E a letra E, consumir produtos de modo responsável e ecológico. Muito bem, você vai me dizer que tem sempre duas, é assim? Tem sempre duas, mas tem aquelas que você descarta de primeira. E a de primeira, a letra A, né? Assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Cadê os fenômenos naturais? Onde você tem terremotos, tsunamis, enfim. Nada disso, né? Com certeza. Convencer o leitor a consumir produtos de modo responsável e ecológico. Então, vamos usar o quê? A sacola retornável, ok? Muito boa essa questão. Agora, vamos ver uma segunda questão também do Enem, ainda trabalhando com o nosso primeiro conteúdo. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde essa condição 12 vezes sem juros. Você tem a palavra mostre. Mostre é verbo no imperativo. Beleza, me lembrou o gênero injuntivo. Agora vamos à questão. Isso estava publicado na revista Época, 2006. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo é, olha só, foi publicado na revista Época. Então, circula socialmente. Várias pessoas leem a revista, têm acesso à revista, portanto, estão diante desse anúncio publicitário aqui, ok? Então, considerando o contexto em que circula, que foi na revista Época, o objetivo básico foi o quê? Definir regras de comportamento social pautados no combate ao consumismo exagerado? Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam adesão ao consumo? Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo? Pode ser, olha só, ele fala em 12 vezes sem juros. Isso facilita para as pessoas que têm poder aquisitivo mais baixo adquirirem determinados produtos, né? Como um computador, por exemplo. Letra D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas? Tá meio parecido com a C? Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna? Mostre que a sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição. Qual você marcaria? Pense bem. Eu sabia. Você iria marcar a letra B, porque já está numa revista de circulação bem abrangente. Portanto, o objetivo básico é o quê? Visar adesão ao consumo, quer dizer, vamos lá, vamos gastar. Olha, 12 vezes você consegue pagar. Então, a C e a D são muito óbvias, ligadas ao poder, a classes baixas, né, sociais, de baixo poder aquisitivo. Então, você descartaria de primeira a C e a D. A, definir regras, está dizendo faça isso, faça aquilo, por mais que diga mostra, por mais que seja no imperativo, dando uma ordem, ainda não é essa. Não mostra nenhuma outra regra, só fala mostre, só dá uma ordem. Ok? Questionar é uma pergunta? Não. Então, uma questão muito fácil. Na hora de resolver, você tem que prestar atenção sempre na linguagem verbal e não verbal quando houver imagens, mas quando não tiver imagem, perceba que está tudo em negrito, está em destaque, certo? Então, provavelmente estava abaixo uma imagem de um computador, mas aqui nós não temos a imagem, temos só a linguagem verbal. Mais fácil de compreender. Vamos à próxima agora, a questão 3. Agora nós temos uma questão dos radicais e prefixos gregos e latinos, ok? Assinale a alternativa em que sejam usados radicais ou prefixos gregos ou latinos correspondentes respectivamente ao seguinte sentido: dentro, duplicidade, em torno de, contra, metade, movimento para dentro, flor, livro e vida. Vamos ver a primeira? Endoscópio. Vamos ver?
Endos significa o quê? Adentro. Endoscópio, o que faz? Endoscopia, quando você coloca o caninho vai lá dentro. Então, dentro. Anfíbio, duplicidade. Circunlóquio, em torno de. Antibiótico, contra. Hemiciclo, M é metade. Introspecção, movimento para dentro. Puxa vida, professora, será que a A... Tá muito óbvio, né? Vamos tirar a dúvida? Interface, o que é interior. Então, é dentro. Ambi, 2, duplicidade. Circundar, em torno de. Antônimo, contra. Semiólogo. Semi, estudo do que? Da metade? Será? Letra C, intramuscular. Intra, dentro. Anfiobiologia. Anfíbio, estudo do que? Dos anfíbios. E anfíbio significa o quê? Duplicidade. Circunavegação. Em torno de. Contraprova. Olha só, puxa vida, tá difícil, hein? Endoscópio. Endoscópio é um aparelho, né? Que faz o quê? Que analisa por dentro. Ambivalente, duplicidade. Circunavegar, ao redor. Em torno de antepasto. Ante, vem anterior. É isso? Não. Circunavegar, em torno de. Mas antepasto é contra o pasto? Pixe vida. Letra E, endoscópio. Puxa vida, professor, tem a A, tem a D e tem a E. Ah, então eu vou tirar a B e a C. Descartei essas duas aí. Então, terá que ser um desses aí. Qual você marcaria? Vamos lá. Tarará, letra A. Muito bem, muito tranquilo, certo? Com certeza, você é muito inteligente. Uma questão fácil dos prefixos gregos e latinos. E eu gostaria que você desse uma olhadinha na sua apostila para que você pudesse ter realmente uma noção no geral de cada um deles para poder fazer essas ligações aí que nós fizemos junto aqui, ok? Fico muito feliz com você. Vamos à questão 4 agora? Olha só, a questão 4 diz o seguinte: Ei, o girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua. Há, respectivamente, um elemento formado por aglutinação e outro por justaposição. Agora é o nosso conteúdo de processo de formação de palavras. Bom, um elemento formado por aglutinação, que significa que teve duas palavrinhas que somente juntaram-se e formaram uma nova. É isso? Não. Aglutinar significa que juntou duas palavrinhas, mas perdeu uma letrinha ou trocou uma letrinha aí. E justaposição significa que duas palavrinhas se juntaram e formaram uma nova sem perder nada. Será que aqui? Ou será que é um elemento formado por justaposição? Uma palavra que só juntou e outra que só aglutinou, mas perdeu algo. Dois elementos, as duas palavras são formadas por justaposição, só juntaram e não perderam nada? Ou dois elementos que se formou juntando as duas, mas perdeu-se alguma coisa, aglutinou, mas perdeu? Ou são três elementos por derivação? Existem três palavras aqui formadas por derivação, uma delas sufixal, prefixal, parasintética ou prefixal, sufixal? Será? Qual seria a palavra? Ah, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Girassol. Olha que interessante. É gira mais sol. Ah, só juntou. Passatempo. Passa tempo. Duas palavras. Então, qual você marcaria realmente com toda a segurança? Consegue dizer para a prof? Ah, por justaposição, exatamente. Você percebeu que as questões, elas não são difíceis. Eu só tenho que prestar bem atenção nos enunciados, ler calmamente e fazer as inferências, ok? Muito bem. Nós terminamos a nossa aula e eu fico muito feliz porque agora você vai fazer seu trabalho avaliativo na maior das tranquilidades aí,
ok? E vejo você até a próxima. Tchau para você!